A maioria das atrações de feiras é demolida quando a feira termina. Mas esta torre, desenhada para durar somente 20 anos, permanece por mais de um século. Na época, ela foi tanto ridicularizada quanto reverenciada, mas adquiriu um status mágico simbólico. Pintores, filósofos e escritores ficaram obcecados com o significado interior da torre. Estariam todos perdendo seu tempo? Eu acho que a torre é equivalente ao Sputnik. É mais ou menos isso. Eu acho que a torre é igual ao programa da Lua, se colocarmos as coisas em perspectiva. Em 1887, quando estava sendo construída, ninguém tinha feito ainda uma coisa daquelas. Ninguém sabia o que poderia ser feito. Estavam céticos, não é verdade? Recém-nascida. Todos conhecem os costumes americanos de que sua definição de arte é de que alguma coisa tem que ser inútil. Os engenheiros não gostam de admitir que criaram uma obra de arte, mas eles criaram. É um lugar onde se pode vivenciar uma emoção física, eu diria. Não só intelectual. É claro que é também uma conquista intelectual, mas também quando se sobe na Torre Eiffel, principalmente a pé, que é a melhor maneira de se subir, pode-se sentir o vazio da estrutura. Pode-se sentir que ela é muito, muito, muito leve. É tão leve que é realmente inacreditável, especialmente quando você vai ao topo da torre. Ela é quase nada. Como uma teia de aranha, a torre atrai mais de 20 mil visitantes por dia. Eles vêm como peregrinos para prestar sua homenagem ao Templo de Paris. E muitos a encaram como a 8ª maravilha do mundo. No entanto, a torre tem um lado mais sombrio. Dos 170 milhões de visitantes que escalaram suas alturas, 370 não voltaram inteiros. Mas como a torre conquistou sua mística, tem intrigado gerações de escritores e filósofos franceses como Roland Barthes. Por que as pessoas visitam a torre? Ela não é nada. Como monumento, ela representa um zero absoluto. Não faz parte de qualquer cerimônia, nem ao menos é arte. Não pode ser visitada como museu, porque não existe nada na torre. Sem dúvida, ela faz parte de um sonho, do qual ela é mais uma cristalizadora do que o objeto, transformando o rito turístico em uma aventura de observação e inteligência. Todos os que visitam a torre tornam-se estruturalistas filosóficos sem saber, distinguindo espontaneamente pontos discretos de Paris e ligando-os e ordenando-os em sua mente. Ela toca a imaginação humana da maneira mais geral. Sua forma simples, de matriz, confere a ela a vocação de um todo infinito. No vasto domínio dos sonhos, esse é o sinal inevitável. É impossível fugir a esse sinal puro, porque ele significa tudo. Apesar ou por causa das incontáveis imagens da vida que ela evoca, ela inspira a última imagem da experiência humana, a da morte. O ano é 1886. A Belle Époque está no auge. E o guia Baedeker descreve Paris como uma cidade onde o luxo foi elevado à ciência. É uma época excitante de mudanças tumultuadas. O carro a motor acabara de ser inventado. Os trens estavam sendo eletrificados juntamente com outras coisas. E o telefone era o novo meio de comunicação. Com câmeras automáticas, retratos eram tirados a toda hora. A França recupera-se das guerras franco-prussianas e emerge como uma nação fortemente industrializada, com um império colonial em crescimento. O centenário da Revolução Francesa aproximava-se e o governo decidiu fazer a feira industrial mais espetacular e excitante que o mundo jamais vira. É anunciado um concurso para o desenho da principal atração da feira. Uma torre de 330 metros. Uma coisa que nenhum outro país jamais conseguirá fazer. Houve mais de 700 inscrições, inclusive uma de uma guilhotina de 300 metros e outra de um regador gigante de jardim que o desenhista dizia poder ser usado para levar água a Paris em tempos de seca. Outra ideia foi a de um farol monumental.
Os engenheiros inventaram um sistema de espelhos parabólicos tão poderosos que a noite parisiense desapareceria. Mas a proposta que chamou a atenção dos organizadores da feira foi a de uma torre de ferro batido de 330 metros de altura. Ela foi apresentada por um homem chamado Gustave Eiffel. Eiffel era o mágico do ferro em Paris, na era do ouro das construções de ferro e aço. Seu primeiro projeto importante com a idade de 26 anos foi construir uma ponte sobre as águas turbulentas do rio Garonne em Bordeaux. Seu talento jazia em pré-fabricar as estruturas em ferro e aço, um sistema mecânico que poderia ser usado para construir qualquer coisa, desde uma estação ferroviária na Hungria até a loja de departamentos Bon Marché em Paris ou uma igreja no Chile. Eiffel desenhara o interior da Estátua da Liberdade vários anos antes, a armadura que existe no interior da Estátua da Liberdade. E se fizermos um corte na estátua, veremos que é igual a duas torres Eiffel, uma descansando no topo da outra. Existe a verdadeira estrutura dentro da Estátua da Liberdade, uma estrutura triangular e um pequeno triângulo ligado a ele, que é o braço direito que segura a tocha. E creio que foi dessa inspiração que veio a Torre Eiffel. Na verdade, não foi o próprio Eiffel que desenhou a torre. O desenho original era para uma espécie de uma torre simples, parecendo-se bastante com um poste elétrico moderno, que foi desenhado por dois de seus engenheiros-chefes. E foi somente mais tarde, quando o arquiteto Sauvestre a enfeitou um pouco e fez um esboço da mesma, tornando-a aceitável, que o próprio Eiffel interessou-se particularmente pelo desenho. Vendo imediatamente as possibilidades e, a partir de então, ele devotou toda a sua habilidade de empreendedor para tornar o desenho aceitável e para construí-lo. O trabalho da torre começou em janeiro de 1887. As 15 mil partes separadas foram unidas por 2,5 milhões de rebites e pré-fabricados em 1/10 exato de milímetro na fábrica de Eiffel. No outono de 1888, a torre já tinha alcançado 230 metros. Ninguém tinha trabalhado a uma altura dessas antes e alguns dos trabalhadores queixavam-se de tontura. Pediam mais dinheiro quanto mais alta a torre se tornava. Eiffel não queria saber, dizendo que para o verdadeiro construtor a vertigem não existia. De qualquer maneira, não faria diferença se um trabalhador caísse de 100 ou 1.000 metros. O resultado final seria exatamente o mesmo. O trabalho terminou com Eiffel oferecendo um bônus para aqueles que continuassem até a torre estar terminada. Nessa época, os ferreiros do céu tinham se tornado uma atração para os turistas. Enquanto crescia, seu tronco curvo resistia naturalmente aos ventos fortes, como uma conífera gigante. Tinha custado quase $500 mil, com Eiffel pagando a maior parte. Depois de 2 anos, a torre estava completa. Quando a Feira Mundial foi inaugurada, a torre foi um sucesso imediato. Milhões vieram para vê-la e maravilharam-se vendo Paris a 300 metros de altura. Eiffel recuperou seu dinheiro no primeiro ano e tornou-se um herói nacional. Devido ao fato de que o ponto mais elevado de Paris, antes da Torre Eiffel, era o nível das gárgulas da Notre-Dame, subir até aquela altura devia mesmo ser uma experiência emocionante antes da era do avião. E olhar para baixo, para Paris, abstrair-se do mundo embaixo, olhar a torre, ver seus pontos e estrutura, em vez de ver sua interação, era mesmo se abstrair de tudo mais. No entanto, nem todos eram tão otimistas com a ideia de uma torre nua dominando a linha intacta do horizonte de Paris. O grande escritor francês Guy de Maupassant jantava frequentemente no restaurante da segunda plataforma da torre, porque argumentava era o único lugar em Paris onde podia evitar olhar para ela. A torre foi recebida com algum susto por muita gente, inclusive os habitantes de Chambre-des-Mars, que tinham muito medo de que ela caísse sobre seus apartamentos. E, finalmente, Eiffel conseguiu convencê-los. E foi mal recebida pelos estetas, naturalmente. Um grupo de escritores, artistas, músicos, que fizeram um protesto contra a torre. Nós, os abaixo-assinados, escritores, pintores, escultores, arquitetos, amantes da beleza de Paris, escrevemos para prestar nosso protesto indignado contra a construção da inútil e monstruosa Torre Eiffel. O que pensarão de nossa geração se não derrubarmos essa pirâmide alta e fina de degraus de ferro? Eles diziam que a odiavam, porque era o mesmo que xingar numa igreja, pois era uma construção blasfema que ofendia os deuses, que ela quase alcançava o céu.
Eu penso que o motivo deles não gostarem era porque os arquitetos ficaram nervosos porque o engenheiro tinha construído uma torre tão significativa. A Eiffel usava sempre uma frase quando encontrava um trabalho imbecil, tão estúpido quanto um arquiteto. Que motivos os artistas deram para protestar contra a torre? Só porque somos engenheiros, eles não acreditam que estejamos preocupados com a beleza em nossos desenhos? Mantive os 4 pilares saindo de uma forma enorme e incomum na base, estreitando-se em direção ao topo para dar uma grande impressão de força e beleza. É a construção mais alta feita pelo homem. Não deve, portanto, se impor por si própria? Alguém pretenderia que as pirâmides atraíssem tanto a imaginação dos homens por seu valor artístico? E por que o que é admirável no Egito é considerado horrendo e ridículo em Paris? A torre é composta de 4 pilares curvos para oferecer estabilidade. E todos esses pilares estão unidos com armações diagonais, exatamente como esta aqui. O que oferece um padrão, uma espécie de desenho estelar que se repete por toda a torre. E todas essas armações são feitas com peças muito simples e muito leves, com elementos como aquele. Sempre bonito, deixando ver os pilares passando pelas armações. E tudo isso pode ser visto em todos os níveis da torre. E este é o padrão básico da torre. Se subimos de elevador, a maior parte do tempo, quando se sobe até a primeira plataforma, subimos em um ângulo diagonal. Os elevadores nos levam diagonalmente pelas armações. Mas é só quando se sobe para o segundo nível que, apesar dos elevadores ainda seguirem diagonalmente, podemos perceber que todos os elementos da torre formam uma estrutura entrecruzada. Não existe nada vertical, exceto a totalidade da torre. A torre permaneceu sendo um forte símbolo da era da máquina. Ela expressava o entusiasmo ingênuo por essa nova era da tecnologia, na qual todos os princípios sociais e estéticos foram revolucionados. Foi isso que agitou os artistas já estabelecidos. Mas por representar o novo, atraiu os jovens artistas da avant-garde e logo se tornou o totem da ideologia mais recente, o modernismo. Era uma celebração da conquista do homem sobre a natureza. Um símbolo sem classe para os artistas que queriam abraçar o novo século. Bom, a torre tem isso em comum com a arte moderna. Ambas são o seu próprio sujeito. A torre não tem outro propósito a não ser ela mesma. E um dos aspectos da pintura moderna e até da escultura moderna é que, ao invés de representar alguma outra coisa, o retrato de alguma coisa, uma paisagem, uma pessoa, pedaço por pedaço, elas se tornam seus próprios sujeitos. Seurat ficou fascinado por esse aspecto mecânico da torre, pela forma como ela foi construída de milhares de elementos idênticos, porque, de certa forma, sua própria técnica de usar pontinhos de pintura e misturar tudo isso oticamente numa tela é um tipo de técnica padronizada da mesma forma. E o próprio fato dele ter pintado a torre antes dela estar terminada, eu acho que também é muito significativo, porque, de certa maneira, a torre é interminável. É uma espécie de escada que sobe para o infinito. O jovem pintor cubista Robert Delaunay foi atraído pelo número infinito de formas como a torre poderia ser vista. Sua forma era sempre mutante. Para Delaunay, a torre era a modernidade. Tornou-se uma obsessão que ele pintou mais de 50 vezes. Eu acho que Delaunay estava mesmo tentando desconstruir a torre. Ele queria destruir a torre e reconstruí-la com um novo tipo de imagem na qual a cidade fique verdadeiramente quase incluída dentro da torre. A torre e a cidade tornam-se fundidas. Elas se transformam num novo tipo de imagem da Paris moderna, mais do que a torre em seu antigo estado irreconstruível. Delaunay despertou o interesse pela torre. Outros artistas o seguiram, descobrindo que tratava-se de um símbolo vazio ao qual poderiam acrescentar sua própria interpretação. Para os futuristas, ela representava o espírito do dinamismo. Era um hino à era da tecnologia. Afirmavam que ela redefinia a noção de beleza. Para Chagall, a torre fazia parte da mitologia, um ícone romântico e a amante de Paris. Sua simplicidade limpa encantou os ingênuos e os pintores primitivos. Durante um século, a torre propiciou uma multidão de imagens através de sucessivos movimentos artísticos. Para cada um, a torre continha sua própria metáfora.
Ela também inspirou canções. Existem valsas e polcas sobre a Torre Eiffel e até um balé de Jean Cocteau. Para os cineastas, ela fornecia o cenário perfeito. Não há nada de engraçado. Pare! A obra de Gustave Eiffel continua a inspirar os artistas contemporâneos. Atualmente está sendo terminado um memorial de 50 metros adjacente à torre, liderado pelo escultor francês César. Eu amo muito a Eiffel. Eu amo o ferro. E Eiffel era um mestre do ferro. Eiffel construiu coisas incríveis. E creio que a torre seja uma delas. Fiz isto em sua homenagem. Porque tive a chance de conseguir... Estavam fazendo umas obras na Torre Eiffel. Estavam fazendo umas obras e consegui 400 toneladas de limalha de ferro da torre. A torre é conceitual. É uma obra orgânica, como a de Henry Moore, como Rodin, como Picasso, como Giacometti. É uma obra com olhos. Aqui? Tá, eu vou tentar. Mais pra lá, mais pra Não, lá. não. Isso. Levante um Pera aí. pouco. Levante, mais... Isso, mais perto. Mais perto daí. Não, não, não. Naquele espaço, ali, ali. Levante, levante. Lá vamos agora, nós. É ali isso. mesmo. A Torre Eiffel é uma coisa que viu de tudo em Paris. Gente que cometeu suicídio, gente que foi lá para se casar. Penso que a Torre Eiffel é uma coisa que não posso descrever. Tento encontrar palavras para explicá-la. Para os parisienses, a torre não é só um velho monumento de pedra, mas um símbolo de nacionalidade. A Torre é Paris. Ela fala de elegância e romance. Com a revolução de caráter da cidade, o mesmo acontece com o caráter da torre. Desde seus primeiros dias, a torre atraiu entusiastas excêntricos. Em 1911, o alfaiate parisiense chamado Teichel inventou uma capa forrada de molas que ele acreditava fosse fazê-lo voar. Às 8 horas da manhã, diante dos fotógrafos, da imprensa e de uma multidão excitada, ele caminhou timidamente para a extremidade. Ele foi o primeiro de muitos que saltaram da torre, e o buraco em que ele caiu tinha quase meio metro de profundidade. Ela também atraiu sua cota de entusiasmo do esporte, mas a ideia de que a torre fosse simplesmente um monumento divertido preocupou Eiffel consideravelmente. Temia que um dia a torre fosse demolida se não tivesse uma função prática. No contrato original, ficava estipulado que a torre poderia ser desmontada se a prefeitura de Paris assim desejasse. E naquela época, por volta de 1910, o exército francês entrou em contato com Eiffel.
Eles desejavam fazer experiências de rádio e queriam usá-la como uma grande antena e local para transmissão. Ele os encorajou porque viu que isso provaria a utilidade da torre e também evitaria que ela fosse demolida. Como transmissora da Rádio Nacional Francesa, a torre adquiriu status patriótico, particularmente na época da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a torre representou pelo menos 2 papéis. Primeiro, para os alemães, quando estes invadiram Paris em 1940. Passou a ser o símbolo do triunfo deles. E a primeira coisa que fizeram foi pregar a suástica na torre, substituindo a bandeira tricolor francesa. Quando Hitler visitou Paris, naquele verão, ele foi até a torre e esperava subir ao topo. Mas os elevadores pararam misteriosamente de funcionar, porque os franceses sabotaram os elevadores para que ele não pudesse subir ao topo. Ele se recusou a subir a pé e foi fotografado diante da torre. Era o melhor que podia fazer. O segundo papel da torre durante a guerra foi em 1945, quando as tropas francesas e americanas libertaram Paris. E a primeira coisa que os franceses fizeram foi subir ao topo para colocar a sua bandeira. Isso foi em meados de agosto de 1944. E logo que os parisienses viram a bandeira francesa no alto, souberam que a cidade fora libertada. Os franceses precisam de monumentos porque a França é uma república e não uma monarquia. Eles não têm o tipo de símbolo que a monarquia se tornou na Inglaterra, por exemplo. Portanto, precisam de monumentos físicos como o Arco do Triunfo, como a Torre Eiffel, como o Sacré-Cœur, como a nova pirâmide de Pei no Louvre. Esses monumentos são muito importantes para os franceses como símbolos do nacionalismo e da identidade. A nova pirâmide no Louvre, como o Centro Pompidou, dividiu Paris de uma forma parecida como a controvérsia que houve há mais de 100 anos. Acho que a pirâmide de Pei é uma espécie de homenagem à Torre Eiffel. Não é a mesma coisa, porque essa construção mostra suas entranhas do lado de fora de maneira muito ostensiva, enquanto que na primeira parte da Torre Eiffel ela era as suas próprias entranhas. Falo não como uma imagem, a forma como é construída. Como a arquitetura high-tech moderna costuma dizer, olhem para mim, eu sou high-tech. Mas existe uma homenagem entre elas. A pirâmide e a torre, existe uma espécie de ligação. Eiffel tende para o high-tech, o engenheiro tende para a arquitetura. Quando celebrou seu 100º aniversário, a Dama de Ferro da França parece ter garantido sua permanência na paisagem francesa.